Bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje temos mais um episódio do programa Doses de Atualização. E o tema é infecção, especialmente infecção pós-osteossíntese. E aí já vem um termo, né, para a gente discutir, né, infecção pós-osteossíntese, como é que fica melhor para a gente conversar sobre isso. Meu nome é Koji Kojima, agradeço à Comissão de Educação Continuada da SBOT pelo convite para moderar. Temos três colegas bastante experientes na área, que eu pediria para que cada um se apresente. Obrigado pelo convite, Code. Obrigado aí pela SBOT, pela Comissão de Educação Continuada. Sou Carlos Finelli, sou atualmente de vice-chefe lá da Escola Paulista, do grupo de Orto Infecto, e é um prazer estar aqui para discutir com vocês. Matheus. Olá, Matheus Aze, Salvador, Bahia. Sou supervisor do Programa de Residência Médica do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia. É um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite, participando com esses colegas que são especialistas aí no tema sobre essa discussão, sobre esse assunto extremamente relevante do ponto de vista de custo, morbidade, qualidade de vida para os pacientes. E é uma grande satisfação ter o Code aí como moderador. Eu sei que ele é um apaixonado por esse tema. Eu sou o Eric, eu sou assistente do grupo de trauma aqui da Escola Paulista. Muito feliz aí com o convite de toda a comissão da SBOT. Eu sou mais novo assim, então eu sou bem entusiasmado com o tema, eu gosto bastante, porque acho que dentro da ortopedia é um ramo que a gente consegue ajudar o paciente assim de forma efetiva. Como eu estava falando, né, você vê que o próprio título é um título difícil de achar, né, porque por muitos anos, né, a gente sempre teve infecção, né, infelizmente está aí, né, e às vezes a literatura não seguia bem, cada um se chama de um nome. Pensando não na infecção osteomielite hematogênica, nem pós-prótese, na nossa, que a gente faz trauma, a gente faz osteossíntese, como é que vocês chamam isso? Como é que você sabe o nome? Tem infecção pós-osteossíntese, pós-placa? Qual a definição vocês usam? Não diagnóstico, definição. Quem quer começar? Aberto aí, Matheus, vai. Ok, então, já que o tema da discussão é o que há de novo, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o que há de novo é isso aí, né? A definição que veio em 2018 como resultado de um trabalho de consenso, colocando a infecção relacionada à fratura como uma entidade distinta, separada das demais, com características próprias, e com certeza a gente vai abordar aqui. Então, eu chamo de infecção relacionada à fratura, Fracture Related Infection, do inglês, que foi a definição dada pelo consenso. Eles estão tentando usar essa definição para que todo mundo que publicar, publique com essa definição, né? Você concorda com isso, Finelli? O que você acha? Sim, exato. Eu acho que o termo osteomielite é um pouco mais abrangente, mais genérico, né? Então, Uhum. para a gente trazer esse termo aí para o trauma, eu acho que fica bem mais interessante, e estou trazendo todos os conhecimentos que vêm também da infecção pós prótese de joelho e quadril, né, que é Sim. onde a gente nossa base aí de conhecimento. Então, eu acho Uhum. que desde 2018 tem esse consenso aí, eu acho que é muito bom aqui para a gente, aquilo que você falou, né, para os trabalhos futuros. Acho que Eric provavelmente deve concordar também, né? E Sim, se o é chefe isso. fala que sim, Com certeza. Mas isso que o Dr. Finelli falou é verdade, que o Dr. Matheus falou também é muito legal, porque antes os conceitos que nós tínhamos eram sempre relacionados à artroplastia, né? E principalmente a artroplastia eletiva. Então a gente consegue agora ter algo relacionado ao trauma, colocar fatores relacionados ao trauma que não necessariamente são pacientes eletivos, né? Aquele paciente do trauma, o politrauma, a fratura exposta, e definir esses critérios para nós podermos dar uma nomenclatura. É um começo que, na minha opinião, começou muito bem. Dá um nome, dá critério, dá parâmetro de laboratório, dá critérios maiores, critérios a gente vai menores. discutir É muito todos legal. esses aspectos, né, ao longo aí da conversa. Mas, Finelli, você acha que é o que mais deve ter visto, como eu, né, a artroplastia e a pós-osteossíntese? É diferente? Sim, Ou a gente é pode usar os mesmos diferente. critérios?
Não, acho que a diferença, basicamente, que o Eric está falando, né? O paciente, após uma infecção após a artroplastia, o paciente é totalmente diferente. O paciente já fez um pré-operatório, já fez uma avaliação clínica cardiológica, um paciente teoricamente já compensado. O trauma não, o trauma o paciente chega, além de ele chegar, a gente não sabe o histórico dele, tem também o tempo que ele fica lá no Uhum, hospital, principalmente hospitais públicos que demoram mais para serem feitos os procedimentos. Então tem vários vieses aí que uhum. diferencia um quadro do outro. Matheus, alguma coisa que era complementar essa diferença entre osteossíntese e artroplastia? Sim, Por que sim, que é são interessante ter diferentes. um consenso para osteossíntese se a gente já tem consenso para artroplastia? As entidades são diferentes, né? Eu acho que a principal a diferença entre as duas, que no caso da infecção relacionada à fratura, após a consolidação da fratura, você pode tirar o implante, que leva a altas taxas de controle da infecção sem prejuízo funcional ao paciente. Então, essa característica faz com que na infecção relacionada à fratura, as técnicas de retenção do implante tenham um espaço maior, né? Porque você consegue suprimir ou tentar reter esse implante durante um período para conseguir a consolidação. Sim. Do ponto de vista, movendo aí um pouco para frente, diagnóstico, vocês veem alguma coisa nova? Porque o diagnóstico tardio, vamos dizer, é fácil. Aquele caso que chegou, está com a placa exposta, está purgando por todos os orifícios possíveis. Esse é fácil. Estou falando daquele caso que você operou, que está meio suspeito, é, não é? Tem algo de novo para ajudar a gente a diagnosticar? Eu acho que é algo definitivo ainda, eu vou dizer assim, ainda não. A gente ainda tem um conjunto de sinais e sintomas, né? A gente tem os critérios maiores e menores, vamos dizer assim, mas com relação ao diagnóstico assim, laboratorial, ainda a gente tem alguns exames que não são definitivos, vamos dizer assim, né? Falou muito um tempo sobre a alfa-defensina, falou um pouquinho sobre interleucina, falou sobre outros marcadores que eu não sei, na minha prática ainda não são uma realidade, Não é a né? realidade, é mais É, pesquisa, né? exatamente. Ele, Matheus, alguma coisa assim que. Vocês estão entendendo o caso, né? Eu quero fazer um diagnóstico precoce. Eu tenho lá aquela coisa de VHS, PCR, a gente sabe que ele é muito inespecífico. Tem algo que me ajuda? Vocês veem alguma coisa aí no horizonte? Eu acho que, de novo, o trabalho do consenso ajudou muito nesse aspecto do diagnóstico, né? Então, eles definiram os critérios diagnósticos em confirmatórios e de suspeita, e nos confirmatórios, os critérios clínicos receberam uma importância muito grande, né? Metade deles são clínicos, então, descência da ferida com exposição do osso implante, presença de drenagem purulenta ou pus no intraoperatório. Então, isso resolve, em parte, aquela questão da cultura negativa. Então, você às vezes tinha um caso que tinha drenagem purulenta, depois a cultura vem negativa, ficava aquela discussão, é infecção ou não é, e etc. E Uhum. esses critérios têm uma acessibilidade de 98%. Então, veja, são coisas simples que estão disponíveis em qualquer cenário, mesmo nos países subdesenvolvidos, em locais com menos recursos, e você tem capacidade de fazer diagnóstico de certeza, né? São critérios confirmatórios no número, na maioria dos pacientes. Mas aí, assim, se eu tenho o caso que eu levei para o centro cirúrgico e acho isso, eu tenho que levar para o centro cirúrgico. Leva, Finelli. Então, eu tenho um caso, não Sim, estou dizendo que ele já tem fístula, não estou aquele caso com a placa exposta, é um caso que eu tenho pós-operatório, sei lá, vamos imaginar aí, 2 semanas, e está ali, meio duvidoso, é, vermelho e tal. sem É dúvida. exame Isso. clínico, exame laboratorial, radiográfico ou é centro cirúrgico? Então, dentro do normal, isso daí realmente pô, é a grande dúvida, né, de todo mundo. É nesse tempo aí que você não pode não ter fístulas, pode não ter exposição do material, mas tem 15 dias, já era para estar tirando os pontos e você está naquela dúvida, piremia, secreção. E dentro dos critérios confirmatórios, tirando a fístula que ainda não tem, o único critério confirmatório é a presença de cultura positiva. Isso você só consegue no intraoperatório. Então, a gente fica naquele meio termo do medo, né? De, vamos levar, não vamos, e acaba fazendo o quê? Dando aquele antibiótico, né? Uhum. Para poder mascarar, para poder, sei lá, acaba naquele o cipriclinda, né? Que foi o tema do último congresso O nosso pior lá. de tudo é da Então, ampicilina, né?
da ampicilina e volta daqui 2 semanas, né? Então, acho Eu, que eu esse é acho o momento de ouro aí para definir. Acho que não, tem que ter essa cultura de levar para o centro cirúrgico, mal não vai fazer bem. eu acho que a gente, Pode falar. enviesando por esse caminho, o doutor Fernando até fala melhor que eu disse, que são aquelas duas siglas, né? Que é a retenção do implante ou a retirada do implante, né? A última pesquisa que eu fiz não tinha um número certo de dias, ou se tinha algo que Você gerava pode impedimento. deixar só. Bom, mas. Bom, tudo bem, continua, vai. É que isso sempre é uma discussão, mas talvez só tentar fechar um pouquinho aí para o pessoal entender. Talvez uma coisa que, quando você fala novidade, todo mundo acha que sabe, é um exame muito sofisticado, que sabe, alguma coisa assim. Eu acho que isso é de certa forma, uma novidade, aspas, que é essa precocidade em levar para o centro cirúrgico, correto? Sim, Porque se vocês todos Exato. estão concordando que o diagnóstico só se fecha com a cultura, isso só no centro cirúrgico. Então, casos que antes a gente ficava meio, hoje a gente tem levado, correto? sim. Não sei se eu estou É o que correto no que vocês sim, sem falaram. dúvida. O que eu acho que todo mundo, a gente percebe isso com os colegas, eles querem aquele exame de ouro olha, cadê o exame que vai falar se é infecção ou não? Não tem, com 15 dias não vai ter, todos são sugestivos, desde os Uhum, exames laboratoriais, PCR, VHS, até qualquer tipo de exame mais moderno, uhum, o alfa-defensina, esse que o Eric falou, cintilografia, né, ressonância, que também não faz diagnóstico e o pessoal, uhum. a gente vê que fica fazendo isso. É um tempo de ouro que perde, que você já poderia levar para o centro cirúrgico e resolver o problema. Antes de ir para a retenção não do implante, Eric, a gente vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Você leva para o centro cirúrgico. Um passo atrás. Haste e placa. Tem uma síntese, vamos imaginar, distal da diáfise da tíbia. Uma eu fiz placa, uma eu fiz haste. Os dois estão suspeitos. O fato de ser placa ou haste muda ou vocês levam qualquer um deles para o centro cirúrgico e vai lá colher material? É, é, Placa. pare- aparentemente parece. Suspeito, não com pus, não com fístula. Então, aparentemente parece que a haste responde um pouquinho menos, né? A um tratamento empírico, vamos dizer assim. E a placa parece que responde um pouquinho melhor, né? Um tratamento empírico e esse tipo de coisa. E uma limpeza aguda e tudo mais. Se a suspeita é com haste e ainda não está consolidado, Não, mas estou se é, falando precoce, precoce. então, eu acho melhor, se você tem essa suspeita precoce, já Com agir em si, cirúrgico. agir mesmo. Até mesmo com. Mateus, alguma diferença? Placa haste ou centro cirúrgico? Não, eu queria voltar na questão ainda do diagnóstico, porque Tá bom? talvez não tenha ficado muito claro. Eu acho que a indicação de cirurgia para diagnóstico vem quando os critérios de suspeita se somam ou vão piorando ao longo do tempo. Então, dor, eritema, febre, edema. Se você tem um conjunto de critérios que não são confirmatórios, mas são altamente indicativos de infecção, Sem dúvida. você tem que levar o paciente para o centro cirúrgico e eu concordo muito com você nisso aí. Eu acho que, nesse momento, a tendência é fazer isso de maneira bem precoce, Uhum, buscando essa confirmação diagnóstica que você não conseguiu do ponto de vista clínico, né? E aí é importante a questão da coleta profunda, né, de amostras uhum. para fazer a microbiologia e não esquecer também da histopatologia, que é critério diagnóstico também, né? Para você, placa ou haste, quer dizer, se somou aqueles sugestivos, começou a ter ou pior ou a somação deles, tanto faz placa ou haste. Cultura, você escolhe em cultura. Quantas amostras? Só Pode deixa eu te falar, falar Finelli. desculpa, o grande problema do DER, com a placa é fácil. O grande problema é a haste. Então, a haste é um problemão você fazer o DER, porque você não consegue fazer um DER com haste. Aí Explica que para o entra pessoal o que é DER. Ninguém sabe o que é DER. DER, desculpa. O DER é o DER debridamento é um acrônimo em inglês. antibiótico, É que o Finelli é um cara Debridement internacional. Antibiotic Implant Irritation,
que é, na verdade, traduzindo aí, fazer uma tradução grosso modo, é você lavar e reter o implante. Lavar, colher cultura, dar o antibiótico e manter o implante até poder consolidar a fratura. Isso. Com a placa é fácil. Você abre, expõe toda a placa, lava, né? Vários métodos que você pode fazer ali, está na tua cara. Você consegue, então, ali tirar um pouco da carga de biofilme no implante. Com a haste, isso daí já é muito complicado. Então, aí a haste que a gente é um problema aí que a gente tem que discutir como é que, Vocês estão porque o indo DER nesse em caminho, haste a não é coisa é o efetivo. seguinte: eu tenho 2 semanas, de novo, aquele cara com a placa e o cara com a haste. Eu tenho sinais sugestivos todos, vários. Eu não tenho nenhum confirmatório. Eu abri e vou colher cultura. Tira o implante ou deixa o implante? Já que vocês estão indo nesse caminho, tira ou deixa. Para vocês não faz diferença ser placa ou haste ou faz? Matheus, fala aí, você que está Não, aí. faz diferença, sabidamente, a taxa de sucesso da retenção, que é o DER, com a infecção intramedular, sem a troca do implante, retenção, é mais baixa, porque você não consegue desbridar o canal com o implante in situ, né? Uhum, Eu acho que essa é uma decisão que você tem que tomar no intraoperatório. Então, por exemplo, se quando sim, você abre, você tem pus saindo do canal, pus ao redor do implante, eu não vejo sentido em você insistir na retenção. tá, Então, aí você precisa trocar a estratégia durante a cirurgia, sim, retirar esse implante e sim. discutir como vai estabilizar a fratura. Na Plax é mais fácil, porque ela geralmente ela está disponível para ser desbridada, você consegue fazer a irrigação e desbridamento Sim. do tecido naquela área. Uhum, E, em geral, a taxa de retenção para a placa, o sucesso na retenção com placa é uhum. maior. É maior, né? Eric ia falar alguma coisa isso antes, eu mudei um pouco. Não, é exatamente isso, porque a decisão com a haste é mais difícil, né? Principalmente o exemplo que Uhum. você está dando assim é bem agudo, né? Trocar É, uma haste em duas 15 dias semanas. é bem difícil, mas se tem sinais sugestivos, é o que o Dr. Matheus falou. É besteira insistir, né? A gente sabe que a taxa de insucesso é grande, né? Então, vai submeter o paciente só a mais procedimentos, né? Então, troca o implante, opta por fixador externo, o que tiver disponível no momento. Uhum. Aí a gente pode falar a respeito de cimento com antibiótico, algum bioativo ali no momento, mas realmente retirar o implante, fazer um debridamento extenso, uma limpeza boa aí é importante. É importante não, né? É o que é preciso ser feito. Pinelli, pelo que eu entendi, também você segue isso, placa dá uma chance, haste menos chance. Se você pegar essa fratura ainda não consolidada, você troca a haste ou você tira a haste e põe fixador externo para depois pensar o que faz. Acho que vai depender muito do que o Matheus falou, da virulência do local, que você vai saber isso exato somente no intraoperatório. A Uhum, haste, você tem uma tendência maior, lá na escola a gente faz isso, para gente, dependendo da virulência, baixa virulência, por exemplo, a gente pelo menos escolher algum material, algum tecido ali para você identificar o patógeno, mantém a haste e faz, não, que não é uma coisa ainda um consenso, mas faz uma supressão ali até consolidar e você tira a haste. Tem o risco de ter uma resistência maior desse patógeno que é de baixa virulência? Tem, mas é uma opção, né, entre você fazer já uma retirada da haste e você manter a haste. isso acaba sendo um grande desafio, né? Porque as Né? fraturas do membro inferior hoje a gente trata com haste. E a infecção do membro inferior ela é mais frequente que o membro superior. Então, frequentemente você fica nesse dilema, né? Tiro a haste, não tiro a haste, né? E Exato. aí nem não tem muito critério assim objetivo. Tem? Você fala, bom, o Matheus falou, não, eu olho, vejo muito pus, pouco pus. O que que é muito pus, o que que é pouco pus? É difícil, né? Para mim, é aquele caso suspeito que você vai desbridar. Tem hiperemia, tem hematoma, mas não tem sinais claros de infecção. Minha tendência é reter. E aí Tem. você vai aguardar para É o confirmar no certo. resultado da cultura ou da histopatologia. Se eu Uhum. abro e eu vejo que claramente está infectado, ou seja, eu tenho critério confirmatório, pus no canal, a gente parte para Uhum. retirada. Você retira e põe nova haste, você retira, põe Sim, fixador. quando a gente está meio que esperando, está meio preparado, normalmente a gente já deixa o material pronto para fazer a haste recoberta. Então, a minha preferência é pela troca do implante e fixação interna provisória com a haste recoberta de cimento com antibiótico.
Quando a Você gente pega de recobre a haste, surpresa, a tendência é o fixador. que é o que tem, né? Mas você recobre a haste ou é uma haste já recoberta? Não, a minha rotina é recobrir a haste. Eu não tenho disponibilidade para haste que já Como é vem que faz isso pronta, o espaçador completamente? intramedular. Até porque a comercialmente disponível, eu acho que não está liberada para uso no Brasil e a indicação dela é mais para profilaxia, não para terapêutica. Então, eu sigo preferindo recobrir a haste no intraoperatório. Conta aí para nós como é que você faz, depois os Finelli e Eric dão uma complementada, ou se fazem Dreno algo. de tórax calibroso, cimento com antibiótico. Aqui, como a gente ainda não sabe qual é a bactéria, tem que botar antibiótico para cobrir gram positivo e gram negativo no cimento. Coloca o cimento dentro do dreno de tórax, uma haste fina, normalmente uma haste de tíbia número 8. O conjunto final vai ficar aí com uma espessura em torno de 12. Então, você tem que tirar o implante anterior, fazer uma janela distal, fresar o canal, limpar bem, lavar bastante o canal e Uhum. coloca a haste. Aqui eu estou considerando uma fratura não consolidada, Sim, né? Eu fratura não esqueci o cenário. consolidada, Se duas é uma precoce, semanas, fratura não aí, consolidada, precisa estabilizar, então eu prefiro a haste recoberta de cimento com antibiótico. E aí depois tem que bloquear. bloqueia, bloqueia proximal distal convencional, não é isso? Você Exato. dá carga para esse paciente com essa haste recoberta? E se a fratura é estável, traço transverso, tem contato, sim. Quando o Finelli e Eric, quando vocês trocam algo parecido, diferente, como é que vocês fazem? Prefiro Eu, fazer em dois tempos. eu também. Pode falar, Eric. A sua preferência é dois tempos. Eu Eu, sempre, eu, sempre faço em 2 tempos. Eu retiro o implante, faço debridamento amplo. Aqui em São Paulo a gente consegue ter um binômio e eu estou vivendo um pouco disso porque agora eu estou um pouco responsável por todas as infecções de um certo empresa que só trata de idosos. E no adulto jovem faz muito sentido nós fazermos a cafta, cimento com antibiótico envolto num fio de aço. No idoso não faz tanto sentido assim, mesmo porque a minha taxa de retorno desses pacientes para uma segunda cirurgia está sendo pequena, está sendo baixa. Às vezes eles complicam por outro motivo e tal, então você tem que avaliar o paciente. Mas eu não gosto de fazer implante recoberto por antibiótico, porque muitas das vezes a gente pega paciente em consolidação, ainda não em consolidação, Me ou fala com. como é que é esse desbridamento, porque desbridar a placa a gente sabe. Como é que desbrida a haste? Como é que eu Eu, faço? de uma Como é forma que eu geral, sei que está bem? eu vejo o tamanho que é a haste, né? De uma forma bem geral. E eu freso 2 milímetros acima do tamanho da haste. Se eu tivesse posto uma haste 10, você vai fresar 12. 12. E eu debrido todos os orifícios dos bloqueios. Bloqueio. Eu aumento o orifício do bloqueio distal para eu poder ter para a gente conseguir eliminar aquele debris, vamos dizer assim, ruim, infectado. Então eu faço um fluxo contínuo também de soro. Eu Uhum. evito aqueles dispositivos de alta pressão, porque eu já tive alguns casos também de invasão de articulação com aquilo, então eu faço realmente com fluxo contínuo de soro e um equilíbrio comum. É assim que eu faço. Finelli quer acrescentar alguma coisa? Você manda o então, dois material da tempos. fresagem para a cultura ou não? Sempre. Sim, então eu faço dois tempos que eu falo. Eu tiro a haste. O que o Matheus, a técnica do Matheus, eu acho que é viável, é muito descrita, é muito usada, só que eu prefiro em dois tempos. O grande problema é a estabilidade da fratura, mas o Uhum. fio guia com antibiótico, quando eu tenho uma fratura muito instável, eu faço com haste de TEM. Eu moldo num tubo de tórax de 38 ou 36 e coloco e deixo por 15 dias, porque esse cimento eu gosto de retirar depois do período da eluição, que ou seja, que é a liberação do antibiótico pelo cimento. Aí eu Uhum. volto, aí sim eu vou estar com o meu patógeno identificado, com o antibiótico já guiado, aí sim eu faço outra haste, ou mesmo você pode mudar a técnica e ir para um fixador externo. Em relação à fresagem, que é o desbridamento do Você canal, inicialmente, se você quando pegar uma fratura com 2 semanas, você vai retirar a duas haste, você vai semanas, desbridar por aí, 2 para 3 sim, semanas. Você sim, isso, desbrida, exato. você põe espaçador intramedular. Se for uma transversa, você não põe nada, não põe tala, nada, você confia na resistência, na Não, rigidez. se for, então depende.
Sim, assim, os trabalhos mostram que o fio com antibiótico, geralmente é com o próprio fio guia da haste, que são 3 milímetros. Você tem uma boa estabilidade, lógico, que uma fratura muito instável, uma fratura segmentar, uma perda. Aí, realmente, nesses casos, eu prefiro o uso uma haste de TEM, normalmente de 4 ou 5 milímetros, e tiro depois de 15 dias, quando tenho condições, lógico. E Uhum. caso muito estável, você pode associar um fixador distal algum outro tipo de estabilização. Mas normalmente esse paciente vai ficar internado, ele não vai embora, ele vai ficar Uhum. 10, 15 dias tomando antibiótico endovenoso. Então ele fica ali só por uma vigilância. Ele não vai Aí, ter carga, nada disso. na volta, Em relação, você volta 2 semanas depois para fazer a no fixação. máximo, até 10 dias. Saindo o Ah, resultado da cultura antibiograma, eu já programo a retirada do cimento do antibiótico. Eu e misturo aí, vanco e gentamicina ou tobramicina. Aí sim eu faria outra haste. Ou, dependendo também do quadro, você pode partir para um fixador externo, para um Elisaro, alguma coisa assim. você iria Mas, poder. Você vai a haste convencional na hora da volta. sim, a haste convencional. Uhum. Aí, em relação à fresagem que foi citado, eu tenho preferência onde eu tenho condições de fazer o desbridamento com o RIA, que é mais efetivo. Você não faz uma agressão adicional ao osso, uma janela óssea, porque fazer a janela óssea na tíbia, tudo bem, você consegue, por gravidade, expelir todo aquele produto infectado. Já no fêmur é mais complicado, principalmente uma haste retrógrada de fêmur. Uhum. Então, acho que a indicação precisa de um RIA. Acho que a gente já está quase chegando no final, então eu queria só aproveitar, deixar um pouco aberto aí para cada um de vocês, fora o que a gente já discutiu, se teria alguma coisa a mais que vocês gostariam de deixar como informação para os nossos colegas. Porque só aqui já tivemos muita coisa interessante, nova para muita gente, que acho que tem que ser aplicado, né? A gente que faz isso, ver a diferença o que era e o que é, né? Fora isso aí, se tem alguma coisa a mais, Eric, que você queira acrescentar, Eu, para deixar eu, aí eu- para os a gente colegas. lida bastante com residente, né? E parece que algumas coisas vão se perdendo. Eu queria só reafirmar algumas coisas. Eu já falei isso uma vez, eu falei até no congresso do tal, eu quero falar de novo. Nós, ortopedistas, não podemos esquecer do trabalho do ortopedista, né? Que ainda não esquecer a técnica cirúrgica, o bom debridamento, bons conceitos, não se perder aí em realmente saber que tipo de antibiótico eu vou dar agora, se a parte técnica cirúrgica que realmente compete ao ortopedista ainda não é clara para você, né? Tudo isso que a gente discutiu agora é algo que o ortopedista tem que pensar, né? Vou manter, não vou manter, vou pôr um cimento com antibiótico. Eu tenho essa técnica, uma haste recoberta com antibiótico, não é fácil fazer isso. O doutor Matheus, ele faz isso ser bem difícil. Então, só para o ortopedista ficar realmente muito concentrado ainda na parte ortopédica. Um exemplo assim, fazer um bom debridamento, uma boa limpeza dos focos, saber retirar de uma fístula, saber achar onde estão aqueles focos de osteomielite, saber achar um sequestro, evitar bem o sequestro, fazer uma boa janela óssea, ter bons recursos para retirar um implante, que isso é, o que eu vejo de ortopedista com muito problema para retirar um implante, porque não tem técnica, né? Não tem mão. Então, acho que o meu recado é esse. Assim. Vamos nos atentar principalmente à parte ortopédica. Matheus? Eu também queria reforçar isso. Infecção relacionada à fratura tem características próprias. O primeiro passo é fazer um bom diagnóstico. Hoje a gente tem um bom caminho, um bom fluxo para poder fazer esse diagnóstico. E isso envolve medidas muito simples que estão disponíveis para todo mundo, basta a gente conhecer e ter um índice de suspeição elevado e levar esses pacientes precocemente para o centro cirúrgico para fazer diagnóstico, Uhum. quando for Beleza. necessário. Nelly? Sim, eu acho fundamental a importância o tratamento da infecção relacionada à fratura é um tratamento multidisciplinar. Então, a presença do infectologista é de suma importância. A gente não consegue tratar sozinho uma infecção relacionada à fratura. Então, a gente temos um grupo lá na Escola Paulista, que é o grupo de Ortoinfecto, o grupo pioneiro, e que a gente tá bastante sucesso aí, bastante promissor nesse estudo, pois aquilo que o Eric falou, a gente tem que fazer a parte ortopédica, lógico, mas a gente depende muito do infectologista para a gente continuar Uhum. o tratamento. E precisa ser um infectologista
especializado em infecção óssea também, Uhum. não seria o ideal. Bom, acho que os resumos aí do que a gente acabou conversando, né? Acho que essa ideia de tentar padronizar a nomenclatura para infecção relacionada à fratura, né? Fracture Related Infection, que é um termo tentando globalizar isso aí. Isso é uma coisa que acho que é importante para a gente publicar usando isso, para que a gente possa falar a mesma linguagem. A gente falou também, né, de critérios, né, que talvez não que os laboratoriais ou clínicos não valham, mas você tem critérios confirmatórios e sugestivos, e em cima dos sugestivos, quando já está em lá pus e fístula, está fácil, né? O problema acho que é quando não tem, e acho que mais todos vocês falaram, né, a somatória deles, aquela alta suspeita, realmente ser muito precoce em levar para o centro cirúrgico, né? Levar para poder confirmar, ou não, né? Porque aí eu vou em cima dos confirmatórios, que é a cultura, que é o anatomopatológico, que me daria a confirmação, né? Então, acho que essa é uma coisa importante, todo mundo tem em mente, né? A necessidade, a precocidade em se fazer esse diagnóstico e é cirúrgico. E a dificuldade, né? Haste muito mais difícil, placa, acho que, como vocês falaram, dá para dar uma chance. Haste, acho que não tem muita chance. Se vai fazer em 2 tempos, um tempo, ainda talvez não seja um consenso, né? A nossa tendência é mais ou menos igual o Matheus faz. Se a gente acha que é uma infecção de menor agressividade, a gente troca a haste. Quando ela é um pouco mais agressiva, a gente tira e faz como o Finelli e o Eric falaram, fazer em 2 tempos, né? Tentar fazer. Acho que a mensagem, a ideia da importância de você ter o infecto, sem dúvida nenhuma, mas 100% o trabalho é nosso, né? É a lavagem, é o desbridamento bem feito, é a coleta do material e o antibiótico entra aí para ajudar em tudo isso, né? Eu queria agradecer, né, aos três, Carlos Finelli, Matheus Azzi e o Eric Souza aí pela participação. Eu acho que vocês deixaram mensagem importante para todos e aos nossos colegas é que vocês viram mais um episódio, né, da Rádio SBOT, o podcast oficial da SBOT, e todas as edições anteriores estão disponíveis no site, né, www.sbot.org.br, e continue vendo isso também, tem nas principais plataformas de streaming. Obrigado.